Dia 21 de junho de 2022, Coronel de Polícia reformado Paul. Eu tratarei da quebra da paridade entre ativos, veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Mas vou começar citando o que aconteceu ontem. Ontem eu participei de uma live para tratar dos lançamentos, né? Porque serão, aliás, 2 relançamentos, né? Do meu livro e do livro do Paulo Roberto Andel. E uma das perguntas, uma das questões que foi levantada foi a seguinte: a falta de defesa institucional do Fluminense. Na ocasião, 2013, última rodada do Brasileirão, a imprensa fabricou uma ideia e difundiu, a imprensa esportiva, né? De que o Fluminense era responsável pelo rebaixamento da Portuguesa. Isso foi feito de tal forma, com tamanha veemência, que eu tive que escrever um livro para mostrar que aquilo tudo eram inverdades. Mas faltou a defesa institucional. É claro que o presidente do Fluminense foi ouvido e negou, mas aquilo era muito pouco. Por exemplo, na nossa mobilização, quando surgiu a ideia de escrever o livro, materializar o resultado da nossa mobilização, o Fluminense, como instituição, não fez nada. Nada, absolutamente nada. Essa falta de defesa institucional enfraquece qualquer instituição. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. A instituição, a empresa que não tiver no seu DNA a defesa institucional, ela está fadada ao enfraquecimento. Agora eu volto à nossa quebra da paridade. Senhores e senhoras, a gente fala tanto em GRAM, fala tanto em GRET, fala Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, militares do Estado do Rio de Janeiro, Sistema de Proteção Social dos Militares, fala tanta coisa e às vezes foge do foco. Qual é o foco? Isso foi gravíssimo. Isso foi gravíssimo. A quebra da paridade sem defesa institucional. Quem teve que sair em defesa fomos nós, mobilizados. É de uma gravidade. Eu desconheço o fato mais grave envolvendo os militares do Estado do Rio de Janeiro. Eu desconheço. Era inimaginável que um dia veteranos e pensionistas iam ser prejudicados e isso não geraria uma defesa institucional do soldado mais novo ao coronel mais antigo e passando pelo comandante-geral também, pelos comandantes gerais. Uma revolta muito grande. Isso era o esperado? Repito, a quebra da paridade ocorrida no final de 2021 é uma página de terror nas histórias gloriosas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eis a grande verdade. E eu comentei já várias vezes que isso só foi possível, o caso
no caso que eu estou tratando, a falta da defesa institucional em função da desestruturação das instituições. Desestruturação é uma palavra que dá a impressão que está tudo caindo, né? Mas não estão caindo literalmente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Elas estão caindo em termos de força, em termos de força institucional, estão se desmanchando, porque estão se afastando da natureza militar. Eu também cansei de falar aqui. O que garante para nós a integralidade e a paridade é a nossa natureza militar. Então a gente vai se afastando e vamos nos enfraquecendo. A gente começa assim, vamos criar um uniforme novo? Vamos. Daqui a pouco o outro cria outro uniforme novo. Daqui a pouco o outro cria outro. Aí já não sabemos mais qual é o uniforme da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A viatura, não, vamos pintar de um jeito. Não, agora faz uma linha horizontal. Não, agora faz uma linha inclinada. A pinta de uma determinada unidade tem uma faixa de uma cor, de uma outra tem uma faixa de outra cor. Qual é a viatura da Polícia Militar? Porque tem que ser um padrão. Nós realizamos o policiamento ostensivo preventivo. O povo tem que saber, ali está um policial militar, aquela é uma viatura da Polícia Militar. E não pode ter dúvida sobre isso. Coronel, mas isso é besteira. Você acha que foi isso? Por isso que quebraram a paridade? Exatamente. Foi por isso. Isso somado a uma série de outros fatores. Como, por exemplo, o nosso maior mal. Todo mundo, quando fala de mal, principalmente da Polícia Militar, a resposta que vai atingir o maior percentual é corrupção. Não tenho dúvida. Se fizer uma pesquisa, qual é o maior problema da Polícia Militar? Que é o maior problema do Brasil, praticamente, né? Mas o maior problema da Polícia Militar é o mesmo maior problema do Corpo de Bombeiros Militar, na minha opinião, é a interferência política. Onde existe interferência política, as instituições se enfraquecem. Nós estamos vendo isso aí toda hora, todo dia. Então, a gente vai reunindo coisas. Deixa o uniforme para lá, deixa a viatura para lá, deixa a cabine, cada dia pinta de uma forma diferente, deixa para lá, cada um dá seu jeito ali. Mas deixa indicar comando de batalhão. O comandante geral, ele não é escolhido pela tropa, ele é indicado pelo governador, que por sua vez pode ser uma indicação própria do governador ou uma indicação de terceiros. Isso tudo enfraquece a instituição. Enfraquecendo a instituição, ela passa a ser uma ferramenta dos interesses políticos, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros Militar. Aí, se nós pararmos para pensar, se o senhor e a senhora, que é do serviço ativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ou é veterano, principalmente, as pensionistas conhecem menos, parar para pensar o estado atual das duas instituições, parar com calma, voltar um pouco no tempo, você vai dizer, caramba, como nós estamos perdendo valores. Como nós estamos perdendo valores. Por isso, por essa fraqueza, é que alguém ousou fazer isso. Volto a dizer, isso é uma página de terror. Como é que vai passar pela cabeça de alguém contrariar a lei? Porque estão contrariando a lei.
para prejudicar veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Como é que vai passar isso na cabeça de alguém? E o pior, participaram da elaboração dessa lei coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Repito, vivemos uma página de terror nas duas instituições. Não é simplesmente uma quebra de paridade. Os veteranos estão ganhando menos, os ativos estão ganhando mais, foi dado um segundo reajuste para os ativos, tem um artigo inconstitucional que permite a quebra do teto remuneratório. Não é isso, não. É uma página de terror que isso esteja acontecendo sem defesa institucional. De quem? Do coronel veterano mais antigo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ao soldado da ativa mais moderno da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Todos deviam ser contra isso e se manifestarem contra isso, se indignarem contra isso. Nesse meio aqui, todas as associações e clubes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A indignação devia ser geral. Hoje, o assunto em todos os quartéis deveria ainda estar sendo, porque isso deveria ter começado quando a lei foi criada, que nós temos que reverter a quebra da paridade. Os comandantes eram para estar falando sobre isso. Os comandantes das organizações militares eram para estar falando sobre isso. Isso devia ser o assunto no rancho, o assunto no policiamento. Isso tinha que estar dentro dos quartéis e nas ruas, porque isso é uma página de terror. É tão vergonhoso isso para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar, que o Rio de Janeiro foi o único estado que fez isso. Então, senhores, entendam que isso não nasce da noite para o dia. Esse terror não se instalou da noite para o dia. Esse terror não é culpa de quem hoje é comandante-geral, é comandante de organização militar, é chefe ou diretor. Também é, mas não é só. Isso é culpa minha. Isso é culpa do senhor e da senhora, que ao longo dos anos fomos permitindo, repito, naquele linha de corte, deixamos de ser comandados por oficiais do Exército. Maravilha, vibramos, comando próprio. Agora a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros irão deslanchar. Nós fomos dominados pelos políticos dia após dia, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eles são destruidores. Com raras exceções, eles são destruidores. Basta ver o que está acontecendo no Brasil. E não é de hoje. Não adianta querer culpar o governo atual, o governo anterior, o outro. Não, isso vem de longe. Eles são destruidores. Eles acham que o universo é o umbigo deles. Então, está na hora da gente fazer uma linha de corte. Essa linha de corte, para nós recuperarmos as nossas instituições para nós, ativos, veteranos e pensionistas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nós precisamos de união. Nós precisamos fazer o minha culpa, minha máxima culpa. Eu também tenho participação nesse filme de terror que estamos vivenciando. E tentar buscar uma união, quebrar esses muros, dar força para os comandantes gerais se manifestarem contra isso. Porque não tem a menor dúvida, se o comandante-geral se manifestar contra a quebra da paridade, ele vai ser exonerado.
e o outro vai, pô, oba, cadeira ficou vazia. É isso que a gente tem visto ao longo de décadas. Então, o comandante-geral tem que ser uma pessoa, por isso, escolhida pela própria instituição, para que ele tenha força de quando o governador dizer assim, olha, pega esse copo d'água aqui, você não pode beber esse copo d'água. Eu tenho que beber esse copo d'água, governador. Ah, não, você vai criar 350 mil unidades de polícia pacificadora. Não vou, não, senhor. Não acredito nesse projeto. Eu estou precisando de homens para colocar nas ruas, no asfalto, e não vou imobilizar 10 mil homens nas unidades de polícia pacificadora. Ah, vamos criar um projetinho aqui? Não vamos criar projetinho nenhum, porque os nossos projetos já estão previstos lá na Constituição Federal. Preservar a ordem pública e realizar a polícia ostensiva. É isso que nós temos que fazer. E sabe quem domina isso, governador? Não, somos nós, não é o senhor. Então não tem projetinho nenhum aqui de nada. De nada, não tem projetinho de nada. Os projetos aqui são todos nossos. Não tem projeto político. Agora ele tem que ter força para fazer isso. Senão ele perde a cadeira e outro senta lá. Indicado por outro político. E a gente nunca vai sair nisso. Principalmente os senhores veteranos e pensionistas. Nós estamos vivendo um filme de terror que está no começo, hein? Vamos nos mexer para que no final ele não seja muito pior para nós. E você que é ativo, que está vendo o que estão fazendo com os veteranos e pensionistas, não esqueça que um dia é inevitável. Só tem uma forma de evitar que você não seja veterano. Aliás, existe até mais de uma. Uma é, infelizmente, você morrer em serviço ou morrer de morte natural e não passar para inatividade. Essa é uma forma de acontecer. Segunda forma é a coisa ficar tão ruim que você perdeu o direito a passar para inatividade. São essas as únicas formas de você não se tornar um veterano. E não esqueça que existe uma tendência a que você deixe uma pensionista. E ela vai ficar entregue à própria sorte, como estão as atuais. Eis a grande verdade. É preciso acordar. Nós estamos vivendo o pior momento da história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esse momento, é porque eu não farei isso, mas esse momento merecia até um documentário, merecia um livro para materializar, para registrar, para que todo mundo saiba o que aconteceu no ano de 2021 e 2022 na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Janeiro, para que nunca mais deixem que isso se repita. Eis a grande verdade. Repito, para encerrar, não é assim um jogo de palavras ou um jogo de expressões, GRAM, GRET, perda da paridade, veterano, pensionista, ativo, 2 reajustes, não é a maior tragédia institucional que já aconteceu na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a verdade. É isso que nós estamos vivenciando, algo impensável. Eu não vou ficar aqui enumerando algumas polícias do Brasil que têm um histórico de resistência institucional muito superior ao nosso. Mas eu tenho certeza que você sabe que em algumas polícias do Brasil, o governador e a ALERJ, né, no caso a Assembleia Legislativa do Estado, nem pensariam em fazer uma coisa dessa. Que coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que participassem desse projeto jamais aceitariam a quebra da paridade. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Vivemos um filme de terror, uma catástrofe institucional. Isso é a quebra da paridade. É só parar um pouquinho para pensar.
Juntos somos fortes desde 2007.